gente vai... Tá aí. Estamos aí, né? Olha aí, coloca no Google Class, né? Então a gente... Samuel, né? Samuel aperreou demais, né? O que aconteceu com ele? Então aqui, voltando aqui. Tá aqui na tela aqui. Não apareceu alguém. Eu vou solicitar. Deixa eu escolher aqui um. Cadê meu amigo Silvio? Silvio não se encontra, né? O outro representante da turma A é Roberta, né? Mas Roberta está com problema no celular. Era um representante aí, deixa eu ver, a pessoa que gosta muito de celular, né? Eduardo, tu acompanha aí alguma mensagem do grupo, se tiver alguém querendo entrar, da turma A, da turma B. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Nildo, né? Claudenildo se encontra? Bom dia. Da turma B, Claudenildo, Marlisson, acompanha as mensagens aí, só vai mandar uma mensagem aqui para ver se tem alguém querendo entrar. Quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais as mensagens, né? A turma C, quem é o representante? Está aí, a turma C é Samuel, né? Não está, né? Na turma D, tem aí, tem Eduardo, né? Eduardo, tem dois Eduardo. O Eduardo que é o representante. É isso? Então vamos lá, né, gente? Porque a gente vai passando a aula. Certo? Muito bem. Bem-vindos ao... Professor, Cauã está aí na aula também. Cauã do C. Pronto, o Cauã acompanha aí. Muito bem, obrigado, gente. Então, ele saiu, mas isso às vezes a internet, quando vocês saem, a internet cai, mas automaticamente não precisa mais eu aceitar. Só novos participantes, né? Certo? Hoje a gente tem 47 pessoas comigo, né? Então tem um número já bom significativo. Então, a gente está aqui, pessoal, estão visualizando aí medidas, a gente vai continuar com estatística. Então a gente vai ver o que é medida de dispersão, né? Só as medidas que distanciam, dispersam da média. São aquelas medidas que ficam um pouco distantes da média, certo? Dizendo se a distribuição é mais homogênea, que ela está mais próxima das médias, ou se está heterogênea, certo? Então a gente vai trabalhar, não coloquei aqui nesse slide, mas vai trabalhar amplitude, variância. Variância tem alguns símbolos que a gente encontra no livro, a gente encontra na internet, pode ser V de variância, S ao quadrado, ou sigma. Sigma é essa letra grega, eu vou colocar o mouse aqui, ó, chamado de sigma ao quadrado, também representado a fórmula de variância. E desvio padrão, pode ser dp, desvio padrão, o S, ou até mesmo o sigma, certo? Então, a gente vai ver o que é medida de dispersão. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode interromper, falar na hora. Nem sempre dá para acompanhar o chat aí, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Era bom seria que uma pessoa... Vamos lá, vou escolher um representante aqui. Gênesis passou uns tempos doente, então Gênesis está bem... A mente bem fresquinha, né? Então, Gênesis,
Tu acompanha aí as mensagens do chat. Se alguém mandar uma mensagem, certo? Aí você entra aí e me avisa, por favor. Então, vamos continuar, né? Então, medida de dispersão, certo? Então, a gente tem amplitude, que não é muito... Professor, Opa. Rafael tá pedindo para o senhor repetir, que ele não entendeu. Rafael, vamos lá, né? Então, a gente iniciou agora, né? A gente iniciou falando um pouco que a medida de dispersão são aquelas medidas, aquelas médias que distanciam, né? Um pouco, são aquela sequência que é um pouco irregular. Aí a medida de dispersão, ela faz com que a gente perceba o distanciamento da média, né? No certo grupo de dados. Então, tem amplitude, que não é muito trabalhado, variância e desvio padrão, certo? Então, aqui, amplitude. Amplitude é o mais simples. Amplitude é obtida a partir da diferença entre a maior informação da lista e a menor, certo? Eu tenho um exemplo aqui da temperatura de um certo lugar, não é aqui na nossa região. Aqui está frio, viu? Aqui no meu povoado aqui, meu povoado é descendente de indígena, né? Carité é indígena, né? Eu sou descendente de indígena, quem sabe, né? Então aqui, olha só. A hora e a temperatura 12 graus, aqui não está 12 graus não, mas eu acredito que esteja uns 18 graus, ou 20, né? Então, às 8 horas atingiu 16, às 12 horas atingiu 23 e às 16 horas atingiu 32. O que é a amplitude? Utiliza-se o valor maior, certo? A temperatura maior menos a menor. A gente percebe aqui que a amplitude aqui, a diferença aqui do maior para o menor é 20 graus. Então, a amplitude não tem muito segredo não, e pouco trabalhado, né? E variância. A variância a gente trabalha mais, né? Variância é outra medida estatística que indica o afastamento de uma amostra em relação à média aritmética. Ele vai definir se essa medida vai definir se está próximo ou distante, está homogênea a média ou está heterogênea a média, certo? Então, variância é bem trabalhado. Então, variância, esse símbolo aqui, eu já falei para vocês, é representado também pela letra grega chamada sigma ao quadrado, certo? Sigma ao quadrado, como é a média aritmética dos quadrados dos desvios dos elementos da amostra. Ou seja, eu posso representar aqui por V, ou por sigma, né? Certo? Então, eu tenho que somar o dado inicial, o x inicial, menos a média, elevar ao quadrado, certo? Sempre elevar ao quadrado. Aqui, opa, deixa eu colocar mais um pouquinho, aqui tem um parêntese, certo? Somando, segundo dados, menos a média, e assim sucessivamente, certo? Então, mas a gente encontra também essa fórmula bem reduzida, que é a soma dos dados menos a média elevado ao quadrado, dividido por n, dividido pelo número de elementos. Certo? Tem alguém querendo entrar. Vou aceitar aqui, Gerliane. Pronto. Então, veja só. Então, a média que a gente utiliza, a média não, a fórmula que a gente utiliza, a gente vai trabalhar mais com essa. Certo? Mas a gente pode encontrar essa fórmula aqui de variância. Tudo bem? Até aí tranquilo, né? A gente não entrou nos cálculos ainda. Então, e desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Eu tenho sigma, a raiz quadrada de V da variância é o desvio padrão. Também a gente pode encontrar a forma do desvio padrão aqui, olha, um x inicial, a gente chama de x1 inicial, a média dos valores, certo? E o número de valor é elevado ao quadrado. Essa fórmula aqui é o que a gente viu na variância, né? Então, é a raiz quadrada da variância.
Aí eu tenho uma tabela de desempenho aqui, olha. Eu montei essa tabela, uma tabela de desempenho de notas das turmas, certo? Eu selecionei aqui 5 notas, porque selecionar mais notas, ela fica muito grande a conta e fica cansativa e dificilmente o entendimento, né? Então, eu tenho uma tabela aqui, olha, de desempenho da turma A e B. Percebam aqui, olha, turma A, as notas da turma A, eu coloquei já em sequência aqui, pessoal, já coloquei em sequência. Se eu quisesse aqui, na turma A aqui, olha, deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tem sim. Então, olha só, se eu tenho aqui na turma A, eu posso, mais alguém aqui, na turma A aqui eu tenho umas notas, olha, 49, 53, 61, 65, 67, certo? Na turma B eu tenho 42, 59, 60 e 67 duas vezes. Professor, Oi. Tiago tá pedindo para entrar aqui. Sim. Ok, aceitei. Não tinha visto. Muito obrigado. É isso aí. Vamos lá. Olha só. Aí eu teria aqui, se eu perguntasse a vocês, relembrando o assunto lá, relembrando o assunto anterior, se eu perguntasse aqui a vocês, qual seria a mediana? Só para a gente relembrar, a mediana. A mediana aqui seria o termo do centro, né? Começou uma propaganda aqui. Misericórdia. Então, a mediana aqui, nas notas A, seria o quê? 61. Certo? E na B seria 60. Se eu perguntar aqui a moda na A, perceba que não tem nenhum um elemento que se repete. Mas se eu perguntar aqui qual seria a moda na B, seria a 67. Ok? E a média? A média a gente vai ver, certo? Então, a média aqui, olha, se eu não somei errado, a média aqui eu somaria 49, 53, 61, 65, 67. Seriam as notas A, a média de A. Que a gente representa por um X e um tracinho em cima aqui, olha. Se eu não somei errado, aqui está 295 dividido por 5. Por que 5? Porque são 5 notas, 5 elementos, certo? Aqui isso é a média aritmética. Eu estou relembrando média aritmética. Para a gente calcular o desvio padrão e a variância, a gente tem que primeiro calcular a média aritmética. Então, aqui, ó, 295 dividido por 5 deu uma média de 59. A turma B, eu também utilizei os dados aqui, é 42, 59, 60, 67, 67. Dividir por 5. Percebam que deu a mesma média. Mas qual das turmas estão mais dispersas? Certo? Por isso que a gente entra com essa parte de estatística para a gente descobrir a melhor regularidade. Olhando aqui para a turma A e a turma B, vocês imaginam qual a turma aí? Eu queria logo perguntar a vocês aí. Qual seria a turma aí que teria mais regularidade? A A ou a B? Quem poderia responder aí? Vou aceitar aqui. Alguém falou B. Qual seria aí a... Travou aqui, vamos lá, né? Travou aqui, Karine, tá ouvindo? Pediram para repetir a pergunta aqui, que Certo. travou. Pronto. A minha pergunta é aqui, analisando aqui as notas da turma A e turma B, todos têm a mesma média. Certo? A mediana são entre 61 e 60. Qual seria a que teria mais regularidade nas notas aqui, a A ou a B? Eu gostaria de saber. Quem pudesse responder aí. Alguém falou A, alguém falou B. A, B. Está um pouco dividido aí, né? B, A. Alguém falou mais A. Agora apareceu mais A.
A mais B. Certo? Então, por isso que a gente calcula a variância, certo? A gente vai calcular agora a variância para a gente perceber quem está mais disperso. Então, aqui eu tenho uma fórmula. Posso falar? Me tirou uma dúvida. A gente vai somar. Volta lá o slide, por favor. Voltei. A gente vai somar a linha A todinha e depois dividir pela quantidade que tem na tabela. Isso aqui é média aritmética, viu? A gente viu na outra aula. Isso aí. Percebam aqui que a média foi igual, né? Mas vamos perceber qual está mais regular. Alguém falou A, alguém falou B. Eu utilizando logo aqui a turma a fórmula que a gente utiliza é essa aqui, a gente vai estar trabalhando, certo? Aí percebam aqui como é essa fórmula. É o X menos a média. Aqui deveria ter um sinalzinho aqui em cima, pessoal, porque quando eu fui fazer o slide aqui, montar o slide, esse X aqui, olha, esse X aqui, que eu vou dar um negrito nele, tirar um negrito, mudar de cor aqui. Esse X aqui era um X e um tracinho, que é justamente esse, da média, certo? Então, aqui, como é que a gente monta? A gente tem as notas da turma A, 4953, aí o que a gente faz? 49 a gente chama de X1, menos a média, que é 59, certo? Percebam aqui, onde o mouse está colocando o mouse aqui, certo? 49 menos a média, certo? Elevado ao quadrado. Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Então, 49 aqui. Então, próxima média, x2 a gente chama, menos a média, elevado também ao quadrado, mais 61, menos a média, 59, também elevado ao quadrado, 65 menos 59, elevado ao quadrado, e 67 menos 59, também elevado ao quadrado. Vou tirar aqui, que esse V aqui não é elevado ao quadrado. Só quem eleva ao quadrado é o sigma. Certo? Dúvida aí? Olha só, primeira nota, 49 menos a média. Então, 49 menos 59 deu menos 10 elevado ao quadrado. 53 menos 59 deu menos 6, também elevado ao quadrado. Certo? 61 menos 59 deu 2 elevado ao quadrado. 65 menos 59 deu 6 ao quadrado também. E 67 menos 59 deu 8, elevou também ao quadrado. Dividir pela quantidade de elementos. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Positivo. Sempre vai permanecer positivo, pessoal. Quando a gente calcula a média, não tem negativo. Por quê? Quando eu elevo ao quadrado qualquer número negativo, ele fica positivo. Então, 10 vezes 10 vai dar igual a 100. Certo? 6 vezes 6, 36. Olha, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais uma vez, 6 vezes 6, 36. E 8 vezes 8, 64. Eu somando aqui, olha, 100 mais 36, 136, mais 4, 140. 140 mais 36, 176. 176 mais 64, 240, dividido por 5. Eu tenho aqui da turma A uma variância de 48, certo? 48. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos partir para a turma B. Alguém tem dúvida aqui nessa parte? Se tiver, fala agora. Alguém aí entra no chat e Jennifer está acompanhando aí. Pode continuar, professor. Todo mundo entendeu. Pronto, vamos lá. Então, a gente passa aqui para a turma B. A média também foi 59. Então, eu vou calculando aqui, ó. X1, eu chamei de 42, menos 59, deu menos 17. 59 menos 59 deu 0. 60 menos 59, 1.
67 menos 59, 8, foi 2 vezes. Então, 17 ao quadrado, vou tirar esse V aqui, porque quando mandar o slide para vocês, fica tranquilo. Aqui poderia ser sigma ao quadrado, mas eu vou colocar o V, né? Então, 17 ao quadrado, 289, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 8 ao quadrado é 64. Aqui a minha soma deu 418. 418 dividido por 5 deu 83,6, certo? Aí eu pergunto a vocês agora, analisando agora, a gente conclui aqui o seguinte, que as turmas estão em média 48 acima ou abaixo, enquanto a turma B está 83,6 acima ou abaixo da média, que é 59. Se eu perguntar a vocês, quem estaria mais próximo aqui da média? Não seria a turma A? Então, a turma A está mais regular, está menos dispersa, certo? Isso mostra que as notas da turma A são menos dispersas que a turma B. Quanto menor for o desvio padrão, menos dispersas são as notas. Então, o desvio padrão aqui, ele é 48, está bem próximo de 59. Então, por isso que a turma A, aquela pergunta que eu fiz, quem respondeu A, está mais regular, né? Dúvida aí? Deixa eu ver se tem mais alguém aí entrando aí. Não entendeu? Vamos lá. Teve alguém que não entendeu. Então, a gente volta aqui. Qual seria a parte aqui? Seria... Todo mundo entendeu aqui calcular a média, a variância, não é isso? O que é que a gente pode concluir aqui? Qual a turma está mais regular? Está menos dispersa, poderia dizer. Qual a turma está menos dispersa? A gente está trabalhando medidas de dispersão, certo? Depois que eu concluí aqui os cálculos, percebi que a dispersão, a variância que diga, da turma A foi 48, da turma B, 8,3, certo? Quem está mais próximo da média, a média de todos de ambos não foi 59, foi 48. É que esse daqui está mais próximo. Está acima ou abaixo, pode ser acima ou abaixo da média, está mais próximo é a turma A. Isso mostra que a turma A está menos dispersa, certo? E quanto menor for o desvio padrão, menos dispersas são as notas. Então, esse desvio padrão aqui, olha, aproximando da nota, ele ficou mais regular, ou seja, as notas da turma A foram mais regulares. Espero que tenha tirado a dúvida aí. Então, e o desvio padrão? E o desvio padrão é... A gente também calcula aqui o desvio padrão para saber a regularidade da turma. Então, a turma A aqui, vou colocar vermelho, deu 48. A turma B deu 83,6. Então, o desvio padrão é sigma raiz quadrada de variância. Então, a gente calculando a raiz quadrada de 48, esse valor aqui, pessoal, dá aproximado, viu? Ainda tem aqui uns pontinhos aqui, porque não é exato. Então, percebeu que a turma A teve um desvio padrão de 6,92, aproximado, quase 7, né? Porque se fosse 49, daria 7, né? A raiz de 49 é 7. 83, né? O 71 é mais do que 9, 81 é 9. Então, desvio padrão. Mais alguém aqui? Silvio entrou, olha. Bom dia, Silvio. Estão ouvindo bem não, é? Teve alguém que disse que o microfone aí não está bem. Estão ouvindo bem? Eu acho que seja a internet aí, viu? Me falou aí. Então, tá normal, né? Tem a garrafa... Vamos continuar aqui. Então, pessoal, tranquilo aí, né? Agora eu vou passar um exercício para vocês. Inclusive aí, é importante vocês pegar lápis, caneta aí, papel, o caderno. E vou jogar um exercício aqui
Vou dar um tempo para vocês responderem, tá certo? Emerson não acordou Emanuel, né? Emanuel entrou agora. Emerson tem que acordar Emanuel, né? Não está acordando aí o parente, não. Então, pessoal, então a gente vai passar um exercício, colocando algumas alternativas aqui, para vocês verem se vocês entenderam, certo? É importante, eu acho que eu vou precisar da fórmula, certo? Eu vou jogar a fórmula aqui, tentar jogar a fórmula aqui. Então, aqui eu trago um exercício para vocês interagir comigo, tentar participar. Olha só, os dados a seguir são a quantidade de empregados de 5 empresas, 5 pequenas empresas, 6, 5, 8, 5, 6. A variância da quantidade de empregados dessas 5 empresas é igual. Eu vou pedir a vocês que façam um cálculo para a gente descobrir a variância, certo? Eu vou trazer esse slide aqui. Vou ver se copiar essa forma aqui. Vai jogar lá. Aqui. Epa. Estou reduzindo aqui. Colocando a questão aqui. Então, aqui, pessoal, estou colocando aqui para vocês a fórmula, né? Para vocês responderem aí essa questão aí. Vou dar um tempo para vocês responderem. A fórmula está aqui. Certo? Vou tentar deixar maior aqui. Vamos lá, gente, tentar resolver essa questão aí. O próprio, você poderia me explicar de novo aí? Porque eu nem tinha visto o link. Muito bem. Eu procurei logo cedo, viu? Senti sua falta aqui na aula. Eu acordei logo cedo, mas eu perdi o horário. Deixa eu dar um tempo mais aqui, se o pessoal pegar os dados da questão. Aí eu volto contigo aqui, certo? Só um instante aí. Vamos pegando os dados da questão aí, pessoal. Olha só. Primeiramente, pega esses dados aqui. Você vai ter que tirar a média aqui, olha. Quem estiver me ouvindo aqui, eu vou grifar aqui. Primeiramente, vai ter que tirar a média. Por quê? Para a gente calcular a variância, aproveitar agora, ver se dá para fazer. Eu tiro a média. Então, esse X aqui, olha. Porque esse X aqui tem um tracinho aqui, ó. Na parte superior. Vou mudar a cor dele aqui. Esse X aqui. Só um instante que eu vou aceitar aqui. Não sei quem é. Vou aceitar. Olha só. Esse X aqui é o X inicial, certo? Eu posso até fazer o ROL aqui, mas não é necessário.
Nesse caso, para calcular a média, não precisa do rol. No caso, se eu precisar da mediana, aí com certeza eu precisaria do rol, certo? Mas é bom fazer o rol, colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Aí eu vou descobrir a média, certo? A média aqui na fórmula é esse x aqui que está de preto, certo? A média. Aí o x, é justamente aqui, ó. A gente chama de x inicial, é x2, x3, x4 e x5. Aí eu vou montando na fórmula aqui. Terminou em n aqui, xn, porque ninguém sabe a quantidade de elementos. E divide pela quantidade. No caso aqui, eu tenho 5 elementos. Se eu tenho 5 elementos, eu vou dividir por 5, certo? Para descobrir a resposta. Vou voltar lá o... Teve gente que respondeu aqui, letra A. Teve gente que disse que deu letra B. O professor, Carlando do terceiro C pediu para avisar que se ela cair, é porque o telefone dela tá com problema, viu? Que tá descarregando rápido. Certo, mas pode retornar sem minha Tá certo. autorização. Quem sair pode entrar novamente. Teve gente que respondeu letra A, letra B. Aproveitando que Marlon está aí, Marlon, eu quero falar contigo, viu? Depois entra no meu privado, assim que essa aula terminar. Você e Evelyn, né? Quero falar com você. Muito bem. Algumas pessoas responderam, vou dar mais um tempo, né? Mais um tempo aí para responder. Tem mais alguém aí? Quem está fazendo os cálculos aí já descobriu a média, não foi? Primeiro calcula a média, pessoal. Primeiro a média. A média de, acho que foi 5. 5 duas vezes, não foi? 6. 6. E 8. Então os números foram esses, né? Deixa eu voltar aqui, eu não me recordo. Mas foi isso. Foi isso mesmo. Então aqui, a média aqui, olha. Eu coloquei no chat aí, a média é somar e dividir pela quantidade. Eu somo os elementos e divido pela quantidade. Então a média aqui, vou abrir, não vou colocar outra tela aqui. A média aqui eu acho que deu 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16, mais 6. Pronto. Deu 6. Então a média deu 6, né? A média deu 6. Então, se todo mundo calculou média 6, deu ok. Se eu perguntasse a mediana aí, também seria 6, né? Porque o número 6 está bem no centro. A média deu 6. Então, coloca aqui nos dados. Toda vez que aqui é um X e um tracinho aqui, a gente chama da média, aqui é 6. Então, aqui X1 pode ser qualquer elemento desse, pessoal. Pode deixar nessa sequência ou pode colocar os elementos em sequência. O que eu quero dizer? Que a gente poderia fazer o chamado rol.
A gente poder fazer o rol, né? O rol aqui seria o quê? Já coloquei lá no chat, seria isso, ó. Isso aqui seria o rol. Para calcular a média não precisa, certo? Isso aqui a gente chama do rol. Mas para calcular a mediana, a gente precisa. Porque aqui facilmente eu percebia que o elemento central era o 6. Se eu pedisse para calcular a mediana, vocês entenderiam facilmente aqui. Se eu perguntasse a vocês qual seria a moda, essa questão aqui seria uma questão bimodal. Uma dúvida que Cauã teve, nesse caso aqui, como tem duas médias, duas modas, aí seria bimodal. Mas não é o caso, né? Só relembrando o assunto anterior. Certo? Então, saiu aqui na Professor, página. o mediano ainda, a gente sempre vai ser obrigado a fazer o rol, ou só se for ímpar. Nesse caso aqui, não. O rol aqui é quando a gente vai calcular a mediana, né? E a moda. É. Nesse caso aqui, não. Certo? Eu só coloquei, eu fiz o rol porque para relembrar, para ir reforçando, relembrando com vocês, né? Então, ó, teve gente que respondeu, o Karine respondeu letra B aí. Mas eu vou dar mais 2 minutos aqui para ver se aparece alguém aí para dar a resposta, né? Para que todo mundo tenha copiado aqui. Permitir aqui. Vou tirar um print aqui. Samuel hoje faltou, não foi? Por isso está mais tranquila a aula, né? Deixa eu voltar aqui e compartilhar novamente a tela. Então, voltando aqui ao exercício. Posso continuar, pessoal, aqui? Vocês já conseguiram? Continuar, certo? Então, aqui, primeiramente, como eu falei para vocês, a gente calcula a média, certo? Calculando a média, olha só o que eu estava falando, o X aqui que está assim, né? A média deu 6. Muita gente aí, parabéns aí, conseguiram, entenderam aí que a média é 6, certo? Então, a fórmula que a gente está utilizando aqui, eu vou tirar mais uma vez esse ao quadrado aqui. Galera, os travou foi só aqui pra mim. Aqui também. No meu também.
Pessoal, estou voltando aqui pelo celular. Deu uma queda aqui. O notebook deu uma travada aqui. Ele está sendo muito meu amigo, não. Certo? Aí eu tenho que voltar lá para aceitar se por acaso alguém queira entrar. Salvar aqui. Tentar voltar aqui. Estou tentando voltar aqui, pessoal. Chamei o notebook aqui. Deu uma travada aqui. Eu vou reiniciar aqui que a gente já está voltando aqui, tá? Tem intervalo aí. A Gerlânia está pedindo intervalo, né? Um minutinho a gente volta. Se alguém estiver querendo entrar, eu não vou poder aceitar, né? Porque eu estou com outro usuário aqui. Esperar aqui um pouco. Ah, né?
Voltei aqui, pessoal. Voltei. Tô de volta. Tô de volta aqui. Tô de volta aqui. Vamos terminar a nossa aula. Vou colocar a apresentação aqui. Vamos embora. Tá terminando aqui. 6 minutos? Ih, rapaz, 6 minutos para terminar a aula. Terminar, né? Vou colocar mais um. Vou colocar aqui o. Compartilhar a tela com vocês. Então, voltando aqui. Opa. Abriu. Então aí, pelo menos virou a resposta aí, não foi? Foi letra B. Deu para ver a resposta, né? É a letra B. Agora não.
abrir aqui a tela, né? Compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí a tela do PowerPoint? Não. Não, né? Tentando aqui. Fechar aqui novamente para ver se eu consigo. Vou ter que comprar outro notebook, porque esse aqui está dando problema. Vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Ele não está me dando opção aqui. Ok? Ativo agora. Compartilhar uma tela aqui com vocês aqui para a gente finalizar. Ah. Pois é. Conseguiram aí visualizar? Veja aí que eu estou compartilhando a tela. Conseguiram aí ver a tela? Agora tá aparecendo. Ótimo. Eu tive, nessa pandemia, eu comprei um novo celular, que eu estava gravando algumas aulas para vocês, o celular não aguentou, né? Eu comprei um celular, ainda estou pagando, né? Agora parece que eu vou ter que comprar um notebook, né? Mas vamos lá, né? Então, vou trazer, pessoal, mais uma questão, dar os avisos para a gente poder encerrar, tá bom? Falta pouca coisa. Eu trago uma questão do Enem aqui, certo? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão. Então, aqui, a primeira luta, olha aqui, uma informação importante aqui, vamos lá passar, continuando a questão. Aí eu tenho uma tabela aqui, certo? Eu tenho a pesagem aqui do atleta número 1,
Ele teve 78, 72, 66. O 2, 83, 65, 65. O 3, 75, 70, 65. O 4, 80, 77, 62. Certo? Então, a média já está calculada aqui. A média do primeiro deu 72, do segundo deu 71, do terceiro 70, do quarto deu 73. A mediana 72, 65, 70. E o desvio padrão também está calculado. 4,9, 8,9, 49, 4,08, 7,87. Aí coloca aqui, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram que aos atletas quais se enfrentariam na primeira luta, certo? Aí vem a pergunta aqui, quem se enfrentaria? Mas a primeira a gente tem que voltar aqui, olha. Pelo regulamento aqui, olha. Pelo regulamento, certo? Essas informações aqui, olha, faz parte da pergunta. Eu vou grifar aqui. A luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, certo? Então, a gente vai escolher aqui o mais regular e o menos regular. E escolher uma alternativa, de acordo com o que nós estudamos hoje. Essa é uma questão que eu considero fácil. Uma questão, se a gente entender o que é desvio padrão, a gente mata essa questão rapidinho aqui, sem problema nenhum, certo? Então, aqui. Aí eu vou pedir que vocês entrem no chat aí e já vão dando as suas opiniões sobre essa questão aí. Certo? Para a gente poder finalizar aí. Qual seria a resposta aí dessa questão? Qual o atleta mais regular e o menos irregular aí que vão se enfrentar nessa luta? Vamos lá, vamos ver aí se alguém participa aí. Qual seria a resposta? Internet, Isabel caiu. Ah, muito bem, Celina acha que é letra C. Lívia colocou 2 e 3, letra C, acho que também colocou 2 e 3 aí, letra C. A letra C. Alguém, então, todo mundo está colocando, acha que é a letra C. Estava dormindo, chegou. Bom dia, quer dizer, boa tarde já, né, Samuel? Samuel entrou, né? Letra C. Quem poderia me dizer aí? Quem poderia me dizer aí qual seria o atleta mais regular? Eu faço mais uma pergunta. Qual dos atletas seria regular? Certo? Vocês responderam aí. Qual seria o regular? Quem poderia me dizer aí? Seria o mais regular. Márcio colocou 3. Márcio, poderia entrar aí e explicar por que o 3? Sim ou não? Está sem microfone, né? O 3. Catiela aí poderia explicar aí, dar uma dica aí para a turma, porque o mais regular seria o Stephanie, Celina.
Só colocou porque é 8. Vamos lá. Para a gente voltar ao que a gente estava vendo aí o que é desvio padrão, certo? Então, veja só aqui, olha. Enquanto menor o valor, melhor é a regularidade. Então, aqui, o menor valor aqui, na verdade, é o 3. O menor valor aqui do desvio padrão, se a gente for analisar, pessoal, aqui pela média, fica praticamente bem parecido, né? Se a gente for olhar uma olhada na mediana, o valor fica bem parecido. Mas vocês percebam aqui que, embora que, veja só como a questão ele coloca para vocês, logo eu digo assim, logo errado, cara. Colocou que a média, se você não tiver conhecimento de desvio padrão, você certamente ia perder essa questão aqui, ó. A gente percebe aqui que o primeiro aqui, ó, a média e a mediana são iguais. Eu digo, então, o mais regular, a gente imagina isso. Esse seria o mais regular. E aqui, olha, o 3 também tem a média e a mediana, tudo igual. Agora, o menos irregular, a gente ficaria na dúvida aqui, porque tem uma média de 71, a mediana 65, o 2, né? E 73 no quarto, 77. A gente ficaria na dúvida. Mas essa questão aqui, a gente só precisava dar uma olhada no desvio padrão. Se a gente entender o desvio padrão, com certeza a gente mataria essa questão, resolveria tranquilo aí, tranquilo. Né? A gente resolveria tranquilo mesmo. Certo? Então, como muitos já responderam aqui, olha só, quanto menor, maior regularidade. Então, o atleta mais regular seria aqui o número 3 e enfrentaria o atleta número 2, que é o menos irregular. Certo? Então, a alternativa aqui, letra C aí, parabéns aí. Samuel disse que foi a CRIC. Adora colocar a culpa na CRIC, né? Então... Claro, professor, se foi ela. Oi? Eu vou fazer o quê? Você faz propaganda para a CRIC. Estou sabendo já. Você adora citar o nome da CRIC. É porque é mesmo, é Peba. E aí ele quer ser prefeito, ele já está sendo gravado, né? Pode não. Não fala não, continue. Mas aí é um serviço, não é a pessoa, não, é? Quem vai gerenciar a cidade é a pessoa, né? Se for o candidato, né? É a pessoa, não é a empresa, né? Ele quer ser prefeito como? Ele quer ser prefeito como? Tem que ter internet boa, rapaz. E aí ele diz que ele vai colocar a internet de graça, mas... Eu continuo que não vem o caso não, porque ele está sendo aula e está sendo gravado, meu Deus do céu. A minha internet é a CRIC, eu adoro a CRIC, a melhor que tem aqui é a CRIC. Oh, meu Deus, parece que quando vocês que moram longe, parece que o negócio funciona. E a gente que é de condado se lasca. Porque não é mesmo que nada. Mas tudo bem. Pessoal, a nossa aula ficou aqui. Vou dar alguns avisos importantes. Vou fechar a tela aqui. Vou mandar nos